Senhor, meu irmão, minha irmã, quero mais uma vez compartilhar a palavra do Senhor com você. E hoje nós vamos ler em Marcos, capítulo 10, a partir do versículo 47, que diz assim: E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: Que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Amém? Essa é uma passagem muito conhecida, né, de um dos milagres que Jesus fez em seu ministério enquanto estava aqui na terra, né, a cura do cego Bartimeu. E o que nos intriga, né, o que nos chama a atenção, uma das coisas que nos chama a atenção nessa passagem é que Jesus, quando ele está diante de Jesus, a pergunta que Jesus faz para ele é: o que queres que eu te faça? Nos parece meio estranha essa pergunta, tendo em vista que Jesus sabia que ele era cego, né? Provavelmente Jesus já tinha percebido que ele era cego, e nos parece meio óbvio, né? Se um cego está clamando, ele quer ser curado. Ele sabia que Jesus vinha curando, vinha libertando, vinha operando milagres. Então, provavelmente, né, era meio óbvio que o que ele queria era ser curado, era passar a ver. Mas mesmo assim, Jesus faz essa pergunta: o que queres que eu te faça? Né? Jesus para ali, né, no meio da multidão, manda que trouxessem ele, né, fala: tragam-no até a mim, né, e pergunta: o que queres que eu te faça? E às vezes a gente pensa que a gente não precisa falar para Jesus o que a gente quer. A gente pensa: não, Jesus já sabe, Jesus já conhece a minha necessidade. E aí a gente deixa de levar até o Senhor as nossas necessidades. Mas Jesus quer ouvir qual é a nossa necessidade. Ele quer que a gente fale para ele o que nós queremos, o que nós precisamos. Necessidades, né, todos nós temos. Todo mundo tem uma necessidade, tem um pedido, tem um desejo, tem uma área da vida que precisa de uma restauração, de uma cura, de um milagre, mas Jesus quer que a gente apresente para ele o nosso problema. Ele quer que a gente fale para ele a área da nossa vida, o milagre que a gente necessita. Às vezes a gente não gosta de abrir para algumas pessoas a nossa fragilidade, né, as nossas necessidades. E em certo ponto isso é até bom, né? A gente não precisa sair falando para todo mundo quais são as nossas fraquezas, quais são as nossas necessidades, porque as pessoas não têm o poder de nos ajudar. Alguns, pelo contrário, querem até atrapalhar. Então a gente não tem necessidade de sair por aí falando das nossas fraquezas. Mas às vezes, diante de Jesus, nós também temos dificuldade em abrir o nosso coração, em mostrar a nossa vulnerabilidade, em falar sobre a nossa necessidade. E Jesus quer ouvir, Jesus pergunta: o que queres que eu te faça? Né? Jesus não invade, Jesus ele é educado. A Bíblia fala que ele está à porta e ele bate, e se alguém abrir, ele entra. Então ele quer que a gente fale, né? Ele quer que a gente leve, exponha para ele a nossa necessidade, o milagre que a gente precisa. Ele espera ser convidado, né? No casamento, no milagre, o primeiro milagre de Jesus, quando ele transformou água em vinho no casamento, ele só operou aquele milagre porque ele tinha sido convidado para aquela festa. Aquele casamento, né, só teve o milagre de Jesus porque Jesus estava na lista de convidados. Então a gente precisa convidar Jesus, né, para o nosso casamento, para a nossa vida, que ele só opera o milagre, que ele só faz quando ele é convidado, quando ele está presente. E aí a gente precisa convidar, a gente precisa falar para ele a nossa necessidade, e a gente precisa dar espaço para que ele opere, para que ele haja, para que ele faça o milagre. Então não esconda de Jesus as suas vulnerabilidades.
as suas fraquezas. Muito pelo contrário, exponha para Ele, não tenha vergonha de expor para Ele a sua necessidade, aquilo que você precisa, a área da sua vida que você precisa de um milagre, que você precisa de uma libertação, que você precisa de uma restauração, independente da área que for. Ele precisa saber, Ele quer saber, né? Ele não apenas vai chegar, esse cego tá clamando, então ele quer ser curado. Não, Ele quer ouvir, né? Ele quer saber qual é a sua necessidade, o que você precisa, o que você quer que eu faça, né? Então fala para o Senhor: Deus, eu quero assim. Jesus, eu preciso disso. Jesus, é esse o milagre que eu preciso. Clame, fala para Ele aquilo que você quer. Uma outra passagem que chama a minha atenção é lá em João capítulo 11, versículo 39 e 40, que fala assim: Disse Jesus: Tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Jesus disse-lhe: Não te hei dito, se creres, verás a glória de Deus. Essa é outra passagem conhecida, que é da ressurreição de Lázaro, né? E Jesus pergunta onde Lázaro estava e elas levam Jesus até o sepulcro. E chegando lá, Jesus pede para que removam a pedra do sepulcro, né? Era uma espécie de caverna onde Lázaro estava enterrado. E quando Jesus pede para que a pedra fosse retirada, a Marta se incomoda, né? Ela fala: Jesus, mas já cheira mal. Ela tem constrangimento, né? Ela tem vergonha de expor o cheiro ruim, o cheiro de morte que já havia naquele local, algo natural para um defunto de 4 dias, né? E quando Jesus manda que a pedra seja removida, ela se opõe, ela fala: Jesus, mas já tem cheiro ruim, mas, né, já cheira mal. De certa forma, ela não quer expor a morte, o mau cheiro que já existia dentro daquele túmulo. E às vezes é isso que a gente faz. Tem áreas da nossa vida já mortas, que já estão cheirando mal, mas a gente não quer que as pedras sejam removidas. E Jesus quer que as pedras sejam removidas. A gente precisa expor, né, essas partes da nossa vida que já estão mortas para Jesus, para que nós possamos ver a glória de Deus se manifestar. Foi o que Jesus falou para Marta: se creres, verás a glória de Deus. E é isso que Jesus nos convida a fazer hoje, é tirar as pedras do nosso coração, de áreas da nossa vida que já estão mortas, que precisam de uma restauração, que precisam ver, experimentar a glória do Senhor, né? E para isso a gente precisa tirar a pedra, para isso às vezes a gente precisa expor, né? Áreas que já estão mortas, que já cheiram mal, para que Jesus entre e traga cura, e traga ressurreição, e traga vida nessas áreas. Então, não se incomode de expor para Jesus áreas da sua vida que às vezes já estão apodrecidas, áreas da sua vida que já estão mortas, que já cheiram mal. Não se intimide em expor para Jesus, né, para Ele, aquilo na sua vida que precisa de uma restauração, que precisa da vida dele, da glória dele entrando, porque com certeza, se você crer, você vai ver a glória de Deus. Então leve Jesus até o seu problema, leve Jesus a áreas obscuras da sua vida, que precisam de um milagre, que precisam ser ressuscitadas, que precisam da glória e da manifestação do agir dele, porque ele tem esse poder de onde existe morte, ele trazer vida, ele tem esse poder de operar milagre. Então convide Jesus, exponha para ele, mostre para ele, apresente para ele os seus problemas, que ele tem todo o poder para fazer o milagre, para agir de forma sobrenatural. Amém? Que o Senhor continue falando no seu coração, né? Que ele tenha livre acesso para entrar em todas as áreas da sua vida e endireitar todos os caminhos e aplanar todas as suas veredas, né? E transformar todas as áreas da sua vida que precisam de transformação. Em nome de Jesus, que você abra a sua vida, o seu coração, e que permita que ele entre, que ele reine, né? Na sua vida e em todo o seu ser.